Oi, eu sou a Gabi Xavier e, como prometido em vídeos anteriores, hoje eu vim falar sobre a cena da declaração de guerra no episódio 5 da última temporada de Attack on Titan. Uma cena que deu muita discussão, pessoas querendo substituir a trilha sonora, falando que a direção ficou horrível, e aqui eu estou para comentar exatamente sobre direção e trilha sonora, não sobre animação dessa vez. Eu quero mostrar como a cena foi sim inteiramente pensada e perfeita para a mensagem que ela tinha que passar. Você pode não gostar do que foi feito, mas eu quero te provar que tudo, cada mínimo detalhe foi pensado e utilizado propositalmente. Eu vou utilizar alguns poucos conceitos técnicos e conhecimentos que eu tive da minha faculdade quando eu estudei cinema, e também tive uma grande ajuda do meu marido, André Fenrir, que tem um canal de música cover de animes e também apresenta comigo no Sala do Tempo, que é aqui no YouTube e no Instagram, porque ele é formado em música e assim unimos os nossos conhecimentos para trazer para vocês a maior quantidade de informações possíveis. Deixe a sua opinião no final, diz se a gente ajudou e comenta, é claro, o que você achou da cena, independente disso. E se curtir esse formato, avisa que eu faço mais vezes. A conversa entre o Ragnar e o Eren transcorre durante toda a apresentação do festival, mas há no momento em que o Eren fala: "Ragnar, eu sou como você", durante um momento de pausa e silêncio na trilha sonora, que começa a música que daria o início à preparação para a transformação dele em Titã. Ragnar, お前と同じだよ。もちろんムカつくやつもいるし、いいやつもいる。 São notas melancólicas em piano e propositalmente com uma dinâmica muito grande, ou seja, há momentos em que as notas são mais pausadas e bem baixas em volume, e há outros em que algumas notas se destacam, mais agudas ou mais graves, para gerar um momento maior de tensão ou temor. 海の外も壁の中も同じなんだ。だがお前たちは壁の中にいる奴らは悪魔だと教えられた。 O Eren não retirar propositalmente as bandagens de grande parte do seu rosto durante todo o diálogo, embora ele pudesse com certeza regenerar qualquer ferimento, colabora para manter todo o mistério sobre as suas futuras ações, sobre a sua intenção e sobre quem é esse Eren diferente. O diálogo acontece muitas vezes em uma dinâmica de plano e contraplano, ou seja, um close muito perto do rosto do Eren enquanto ele fala suas intenções e pensamentos, enquanto o mesmo acontece com o Ragnar. Todo esse episódio é focado muito mais no que é dito nos diálogos do que no visual, e por isso faz sentido que existam planos mais fechados, para você focar no sentimento e no que está sentindo e se expressando tal pessoa. E por isso também temos movimentos mais lentos ou planos completamente estáticos. Você precisa prestar atenção em cada palavra, muito mais do que em cada movimento de câmera. E então chegamos no momento em que o Ragnar admite sua culpa, como aquele que causou a morte da mãe do Eren e todas as tragédias a partir disso. E quando temos uma visão em plano geral da cena, vendo todos os personagens e o que está acontecendo, nós temos uma posição de câmera que é chamada de plongé, ou seja, uma visão de cima para baixo, para muitas vezes mostrar inferioridade. E somado ao fato de que o Ragnar é o ponto mais baixo dessa cena e o que se coloca como inferior propositalmente, depois ainda vemos um plano mais fechado, um close no seu rosto, mostrando suas fragilidades, lágrimas e ele comprimido em um pequeno plano mal cabendo nele, da mesma forma que os seus sentimentos também estão explodindo de sofrimento e culpa. Nesse momento, a música está em tonalidade Fá menor, porém os acordes da harmonia são acordes com quinta, os chamados popularmente de power chord ou bicorde, e uma breve explicação sobre acordes para vocês entenderem que eles não são utilizados de qualquer maneira à toa. Existem acordes maiores e menores, como Dó maior e Dó menor. Os acordes maiores geralmente têm uma sonoridade mais alegre, nos passa uma sensação de felicidade. Já os acordes menores, como um Dó menor, a sonoridade muda para um tom mais triste. Isso é natural da harmonia. No caso dos acordes com quinta ou power chords, esses são acordes indefinidos, não são maiores nem menores, por isso tem uma sonoridade mais neutra. Eles geram mais saturação, dão uma sensação de poder e às vezes até tensão ou medo, um ar sombrio dependendo da maneira que eles são usados, o que é mais ou menos o caso aqui nessa cena. Enquanto muitas vezes o Ragnar se coloca e é mostrado pelo enquadramento em uma posição inferior, no nível do chão ou de cima para baixo, e se a posição plongé costuma ser usada para mostrar inferioridade ou que aquele personagem perdeu o seu poder, se estamos trabalhando em contraplanos e o Eren está geralmente levemente ou totalmente em
contra-plongée, ou seja, de baixo para cima, aqui a gente tem uma demonstração clara da direção nos dizendo que nessa cena o Eren está mais forte, fortalecido, propositalmente inclusive colocado em uma posição de autoridade, de superioridade. Também voltamos a acompanhar o discurso do Willy no palco, enquanto ele sofre, chora e fala sobre o quanto ele gostaria que os Eldianos fossem erradicados, o quanto ele sente culpa por tudo que aconteceu. São 2 discursos emocionados e desabafos tensos acontecendo, e a música colabora sutilmente para isso no fundo. Enquanto os desabafos acontecem, a harmonia usada ainda é com acordes com quinta, gerando esse peso e tensão na cena que eu comentei, mas a melodia fica repetindo constantemente a nota Fá e a nota Dó. Às vezes aparece Si com Dó, dando uma sensação de um erro proposital, uma irregularidade que aumenta inclusive a angústia da cena, porque parece que as notas não avançam, a melodia não vai pra frente, nada muda. É como se você sentisse a angústia dos personagens junto com eles. Ou no mínimo fique angustiado para saber logo o que vem depois dessa melodia, o que vem depois dessa cena. A melodia só muda e a harmonia cessa, some, quando chega no momento em que esses 2 personagens falam, desabafam sobre a sua vontade de viver, como no caso do Willy, e a vontade de ser morto, como no caso do Reiner. As notas no piano ficam com um tom mais grave, suave, mais lenta. Enquanto Willy discursa sobre a união de todos os povos contra essa grande ameaça, e o anime ao mesmo tempo, ainda nesse tom contemplativo, mostra a plateia chorando, emocionada, parece que as coisas vão se resolver ao mesmo tempo em que a música também se resolve, porque os guardas, os soldados estão chegando lá onde o Eren está. E o Willy também é colocado durante sua apresentação no festival em vários planos em contra-plongée, acima, superior. Aqui nós o enxergamos em cima do palco, inclusive junto da plateia, como se estivéssemos lá, presentes, ouvindo o seu discurso. No momento em que o Willy fala sobre a união de todos contra o novo obstáculo, a música volta a fazer uma repetição de acordes para aumentar a tensão, só que dessa vez não existem os acordes com quinta, então não tem aquela tensão sombria e forte de antes, apenas a sensação de que algo de novo precisa ser resolvido, que a coisa precisa avançar. O que vem depois disso? E aí vem o silêncio. A trilha que vai ficando cada vez mais baixa termina no momento em que o Eren levanta e diz: "Eu sabia". A harmonia então é resolvida na tônica, ou seja, uma nota que nos passa a sensação de resolução. A trilha termina dando à intenção a sensação de que as coisas estão resolvidas. E o silêncio da trilha é todo preenchido pelos aplausos emocionados que ficam cada vez maiores após o discurso do Willy. Perceba que é proposital que você, espectador que não leu o mangá especialmente, não saiba o que vai acontecer. E por isso o silêncio na trilha sonora é um momento de apreensão gigantesco. O que vem depois disso? Então acabou? Vão prender o Eren? O Eren admite que é igual ao Reiner e então eles farão as pazes? Não há qualquer indicativo na trilha no fundo para te dar uma dica do que vem. E isso é de propósito. Nem a trilha, nem a direção, nenhum elemento no rosto ou na fisionomia que nada muda quase do Eren te mostra o que vai acontecer. Acontece em meio aos aplausos a declaração de guerra de Willy Tybur, e também o Eren dizendo que continuará avançando. E é só aí que a trilha voltará, e diferente. Aí vem a primeira indicação de que o Eren vai se transformar e atacar. Temos um close muito fechado no seu olho, o plano mais fechado até então do Eren, mostrando seu único olho visível ficando verde e provando que ele vai se transformar. Enquanto surgem raios e uma cena que mostra sua transformação titã, e esses raios animados vão clareando aos poucos todo o cenário que vai se abrindo para mostrar o desespero do Reiner. E a trilha também fala, porque nesse ponto começa a surgir cada vez mais instrumentos de percussão, batidas, tambores de guerra, mostrando que a guerra vai começar. Não é à toa que essas batidas te mostram que algo grandioso vai acontecer.
Ao longo da nossa história, instrumentos percussivos como caixas eram usados nas guerras para auxiliar as marchas, organizar exércitos. São usados inclusive até hoje em bandas militares e muito usadas em trilhas sonoras de guerra, ou no momento em que antecede a guerra. Inclusive, durante a apresentação do próprio festival em Shingeki, em alguns momentos tínhamos batidas de tambores. O que temos que entender é que toda essa cena a partir de agora transcorreu em poucos segundos. Se o anime fosse fazer em velocidade máxima, sem slow motion, com certeza ninguém entenderia o que aconteceu e nós perderíamos momentos de contemplação de coisas que são importantíssimas, da ação, destruição e da consequência do que o Eren fez ali. Mas a direção ainda teve o trabalho de manter a continuidade, portanto, o prédio, antes de ser totalmente destruído de baixo para cima, todas as janelas estão com o brilho da sua transformação que já estava acontecendo desde o porão. E mesmo em slow motion, a câmera, a tela treme para você sentir o impacto e entender o que está acontecendo. O brilho dourado não é de um pôr do sol, não é de esperança, é de explosão, é de morte. E a gente precisava ver aos poucos as pedras pulando, a plateia chocada, prestes a serem esmagados e mortos. Se fosse tudo muito rápido, o impacto da destruição não seria o mesmo. E é só aqui que a trilha sobe com mais instrumentos, mas propositalmente o grito do Titã do Eren ainda é muito alto. Pela primeira vez entra uma trilha sonora orquestrada, com instrumentos de sopro metal que aumentam a potência dessa música, junto de uma percussão marcante que já tocava e um coro, dando a sensação maior de poder, de algo grandioso e, nesse caso, assustador. Ao analisar uma cena de qualquer coisa, você precisa entender o que ela queria dizer. Ao longo de vários vídeos meus de análise, eu tento mostrar para vocês que nenhuma decisão é aleatória, nem de cor, nem de roteiro, nem de direção, nem de trilha, nada. Então essa cena quer dizer alguma coisa. E com certeza, unindo todos esses pontos, você consegue entender que a aparição do Eren não era para ser épica, grandiosa, como de um herói, independente do que você pense sobre o personagem. Ali, ele precisava e foi assustador. E até por isso funciona, por exemplo, que o seu grito seja tão alto ou mais alto em algumas vezes do que a própria música. Aqui a animação tem movimentos um pouquinho mais rápidos. É difícil você reparar, mas existe uma mão que desce para pegar um Willy assustado no palco para arremessá-lo para cima partido no meio. Esse não é um vídeo de análise técnica. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas movimentações, efeitos 3D, como isso é feito, indico aqui esse perfil da Cris, que é motion designer, trabalha nessa área e entende muito bem e posta sempre no Twitter sobre cada uma das cenas importantes do anime. Em direção, por fim, o último impacto é o da transformação, a fumaça da destruição, que sobe em efeito progressivo e constante o tempo todo. As pedras que em slow motion estão caindo mais uma vez dá a impressão e a certeza, na verdade, de que são segundos passando e sendo mostrados devagar para você não perder nenhum detalhe, enquanto, claro, há o destaque proposital para a figura assustadora de propósito do Titã do Eren e o Willy Tybur ensanguentado e partido no meio até o episódio acabar. E sim, se existia alguma dúvida, o episódio termina com a trilha reforçando que a guerra foi anunciada e já começou. A percussão vem forte, a última coisa que escutamos são os tambores de guerra, assim como o grito do Titã do Eren. Trilha sonora também é sinestésica, ela precisa e passa uma emoção. Mudando uma música, você transforma uma cena de épica para assustadora, para cômica. Mais uma vez, nada na direção é em vão. Antes de analisar, a gente precisa entender o que aquela cena precisava dizer. Há momentos para cenas épicas, há momentos para cenas assustadoras e há momentos para não ter música nenhuma. Tudo isso faz parte da experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais alguns nesse formato, deixem opiniões aqui embaixo, se inscrevam para acompanhar outros vídeos como esse no canal e vejo vocês em todos eles. Tchau, tchau!